Porque se a nave central ela sobe muito, ela vai tender a oscilar para fora, porque ela sobe demasiadamente. Ela pode fazer efetivamente esse movimento. Como é que você escora? Com arcos externos. Aqui o Gombrich, na História da Arte, usou uma imagem também do arco retesado, que é muito curiosa, é muito didática. A gente pegar um arco, por exemplo, colocar o arco no chão e puxar a cordinha do arco, a gente puxa a corda assim para o alto, o arco vai fazer pressão para a lateral, não é isso? A gente coloca o arco de lançar uma flecha. A gente pega o arco, coloca assim, no chão, puxa a cordinha, aí ele vai fazer essa pressão assim, ó. Como é que você mantém o arco? Já que ele vai fazer pressão para baixo, você escora externamente, tal. Porque no caso do gótico, como ela subiu muito, ela vai fazer pressão para fora, você tem que escorá-la e você escora com arcos externos, que são arcos botantes. E esses arcos botantes, eles têm também, como é tudo no gótico e também no românico, tal, não só um caráter estrutural e funcional, mas está também vinculado à concepção de beleza, tem um caráter estético. Esses arcos, eles são fabulosos, são essenciais, tá certo? Então é isso. As igrejas góticas, elas têm ainda uma outra diferença para com as igrejas românicas. É que as igrejas góticas, elas são geralmente, mas não exclusivamente, elas são geralmente, predominantemente, mas há exceções, hein? Catedrais. Elas são igrejas de centros de bispado. O que é uma catedral? É a igreja da cátedra, é a igreja do trono episcopal. As igrejas góticas, elas estão vinculadas ao clero secular, enquanto as igrejas românicas, elas são construídas nas abadias, tá? Elas estão vinculadas ao clero regular. O que é o clero regular? O clero regular são aqueles que negam viver no mundo profano e que vão efetivamente para os mosteiros e ali faz aquele juramento de pobreza, de trabalho, de castidade, tá certo? São os monges beneditinos. E as igrejas românicas são construídas nas abadias, por isso elas são designadas como abaciais. O que é uma igreja abacial? Igreja abacial é aquela que é construída na abadia, tá legal? E os monges abandonam as cidades, porque as cidades são o local do comércio, das atividades econômicas, dos interesses comerciais, do pecado. Então eles abandonam tudo e vão para... Eles constroem os seus mosteiros no campo. Ao contrário das igrejas góticas, que estão vinculadas ao clero secular. O clero secular é o cura, o padre, o bispo, e, portanto, são igrejas das cidades. Todas as igrejas góticas são igrejas de cidades? Não. Toda igreja românica é uma abacial? Não. Tanto que nós vimos uma, que é a igreja românica de Pisa, só que ela é uma catedral, tá certo? Mas aqui nós estamos jogando com as predominâncias, não com a exceção. Quer dizer, geralmente a românica é uma abacial e geralmente a gótica é uma catedral. Do início do gótico está vinculado a uma reforma feita numa abacial, numa igreja de abadia. Essa igreja que nós estamos vendo aqui é a igreja de Saint-Denis. Saint-Denis é um município que fica muito próximo a Paris, tal. Saint-Denis é um município, uma cidade independente, mas ela está tão pertinho de Paris que a gente pode pegar um metrô em Paris e o ponto final daquela linha é Saint-Denis. Pega o metrô, vai até Saint-Denis. Mas Saint-Denis é outro município, é uma outra cidade. Era o antigo centro operário, tal, era o centro dos movimentos sociais e socialistas na França, atualmente não é mais. É onde o Partido Comunista, realmente, durante o século XX, o Partido Comunista administrou Saint-Denis durante quase todo o século. Agora acabou, terminou, tal. Atualmente é um centro também onde se concentra imigrantes, tal, mas houve efetivamente uma mudança política extraordinária aí no final do século XX. Então, Saint-Denis era um mosteiro, atualmente é uma cidade, como vocês estão vendo, tal, quase uma cidade dormitória, essas pessoas trabalham em Paris e dormem e moram em Saint-Denis, mas na época era um mosteiro beneditino de Saint-Denis, tá certo? E essa é a igreja de Saint-Denis. Era uma igreja do mosteiro beneditino de Saint-Denis. O que ocorreu é que no século XII, um abade do mosteiro beneditino de Saint-Denis, chamado Suger, o nome dele é Abade Suger, Abade Suger,
S-U-G-E, Abade Suger de Saint-Denis. Tem um ensaio escrito por aquele historiador da arte chamado Panofsky. O título do ensaio do Panofsky é o seguinte, o título, mais direto do que isso, é impossível, chama-se O Abade Suger de Saint-Denis, do Panofsky, o Abade Suger de Saint-Denis. E o Panofsky mostra como o Saint-Denis, como o Suger, o Abade, o diretor do mosteiro beneditino de Saint-Denis, ele modificou a igreja românica e deu origem ao gótico. O gótico praticamente apareceu aqui com essa reforma que o Abade Suger fez na antiga igreja românica. O Panofsky, ele mostra como o Abade ele era habilidoso, ele era um político extremamente sagaz. Era muito difícil ele mexer na antiga igreja de Saint-Denis, por uma razão muito simples. É porque havia uma crença que aquela igreja tinha sido construída pelo próprio santo, Saint-Denis, São Denis, Santo Denis. O São Denis era o que se acreditava na época, ele havia construído aquela igreja românica. Mas aquela igreja existia há muito tempo, etc. Tal. E o Abade Suger, quer dizer, o abade do mosteiro beneditino de Saint-Denis, ele pretendeu fazer uma reforma na antiga igreja abacial, mas era muito complicado, porque ele ia mexer na igreja e dizer, opa, peraí, você está mudando a igreja do santo? Foi o santo que construiu essa igreja. E o Panofsky mostra como ele era sagaz, como ele era habilidoso, os argumentos que ele utiliza. Ele começa dizendo que não, é que o culto a Saint-Denis cresceu de uma maneira tão extraordinária, o número de fiéis é tão grande, que a igreja é muito pequenininha e, portanto, ela não consegue abrigar mais todos os crentes, aqueles que acreditam e veneram Saint-Denis. Então precisa de um templo maior. Ele começou com essa história. Depois ele disse, não, além disso, há partes dessa igreja que estão muito inseguras, os pilares estão muito frágeis, e ela pode desabar, isso coloca em risco os fiéis, então precisa de fazer uma reforma. Mesmo assim, o Abade Suger não conseguiu reformar inteiramente. Ele usou uma série de argumentos, mas ele não conseguiu modificá-la. Mas naquilo que ele modificou, o Abade Suger praticamente ele criou o gótico. Mas o que nós estamos vendo talvez seja a primeira igreja gótica, que é o resultado de uma reforma feita numa igreja abacial, embora ele não tenha conseguido alterá-la inteiramente. Volto a dizer, porque era muito difícil mexer naquela igreja. É porque havia uma crença, como há uma crença, que as relíquias de Saint-Denis martirizado, está enterrado na abacial de Saint-Denis. Quer dizer, as relíquias de Saint-Denis estariam nessa igreja. Então não dava para mexer. Essa era realmente a complicação. Mas o que fez o Abade Suger de Saint-Denis? O Abade Suger de Saint-Denis, ele alterou justamente a abside. Sabe aquela parte de trás da igreja? Ele fez uma modificação efetivamente na abside. O que ele fez na abside? Ele derrubou a abside, sempre utilizando a abside. É o seguinte, você tem o altar, que na época era o coro, porque o coro estava no altar. Atualmente, o coro está na entrada da igreja, sobre o nártex. Você tem ali sobre o nártex, ali você tinha um coro. Mas na época, o coro, os cantores, eles estavam no altar. Atrás do altar, como essas igrejas guardam relíquias de santos, e elas eram visitadas por multidões de fiéis, atrás do altar tem uma nave assim semicircular que se chama deambulatório. Deambulatório, a expressão vem porque ali eles deambulam, eles andam. Quer dizer, os fiéis entravam aqui por uma porta, a porta, está vendo, desse colateral, passavam na frente das relíquias dos santos, no caso específico de Saint-Denis, passavam atrás do altar, faziam do coro, faziam esse movimento, isso aqui é um deambulatório, e saíam por essa outra nave, está aqui, está vendo? Isso aqui, nós faziam efetivamente esse movimento circular, tá certo? É aquela história que eu disse para vocês a última vez, é do livro do Bruno Zevi, um livro que o Bruno Zevi publicou nos anos 50, é Como Ver uma Arquitetura, e o Bruno Zevi escreveu, que o cristianismo, ele glorifica o homem dinâmico. Para o que é fundamental para o cristianismo, é o fiel em movimento, quer dizer, o fiel que peregrina, que anda, que vai para os santuários e que peregrina também dentro da igreja, disse o Bruno Zevi, tanto que as decorações das igrejas, elas são feitas para serem observadas pelo homem dinâmico, o cara se circulando, não é um cara parado, sentado, vendo aquelas esculturas, o cara em movimento,
Tanto que essas igrejas e as decorações, elas são orientadas para o movimento, para os fiéis que se movimentam. Essa é a história do Bruno Zev, que eu acho que ele tem razão, tal. O cristianismo glorifica o movimento, ele glorifica as massas que se movimentam, que atravessam efetivamente os países, vão à procura aí dos lugares sagrados, fazer as suas peregrinações. Então, no interior dessas igrejas, você tem essa nave que fica atrás do altar, ali do coro, que é o deambulatório. Então, o que o abade Suger de Saint-Denis ele fez? Ele pegou justamente o espaço que fica além do deambulatório, que se chama absíde, e derrubou. Ele derrubou a absíde. Ele foi extremamente corajoso, hein? Porque isso criava uma série de problemas. Ele era muito ligado ao rei da França, o Panofsky mostra isso. Ele era, inclusive, conselheiro do rei da França. E por que o abade Suger de Saint-Denis criou o gótico? Ele fez o seguinte, ele pegou a absíde, aquele espaço semicircular que está além do deambulatório, e derrubou. E ali ele mandou construir 12 capelas radiantes. Por que elas são radiantes? Porque elas estão em torno do altar. Você tem o altar, que tem um coro, você pega a absíde, aquele espaço semicircular, derruba, e ali você fez 12 capelas. Por que 12 capelas? É porque 12 é o número dos apóstolos. São 12 apóstolos. E, portanto, são 12 capelas, tá certo? E aí, o Panofsky mostra como o abade Suger conseguiu realizar isso. Ele queria, uma vez construídas as 12 capelas, ele queria que fosse celebrada 12 missas simultaneamente. Ele era um megalomaníaco, o abade Suger de Saint-Denis, muito habilidoso e um grande megalomaníaco, é verdade. E as 12 missas simultaneamente cantadas por 12 coros. Não era extraordinário? Tal, atrás da... Ocorre que ele não foi muito longe. Ela não é um bom exemplo de igreja gótica, mas se nós compararmos com o românico, o abade Suger ele mexeu, ele está apontando para o gótico, mas sobretudo pela seguinte razão. As 12 capelas, elas se tornaram porosas à luz. O que fez o abade Suger? Ele não construiu um muro, ele abriu janelas, ele rasgou janelas nas 12 capelas e colocou vitrais coloridos. E, por outro lado, a igreja ela está orientada. O que significa ter uma igreja orientada? A igreja orientada, toda igreja gótica é, sem exceção, orientada. Por que ela é orientada? Porque ela se volta para o Oriente. Então, essa fachada que nós estamos vendo da Saint-Denis é a fachada ocidental. Isso aqui é a fachada oeste. Então, o fiel entra, são as 3 portas que nós sabemos, que é a representação da Santíssima Trindade, ela tem 3 portas na fachada, é a Santíssima Trindade e tal, tá certo? Então, essa aqui é a face ocidental, o fiel entra, à medida que ele caminha dentro do templo, ele vai em direção a leste, portanto, ele vai em direção ao Oriente. Por que ele vai em direção ao Oriente? Há inúmeras razões. Primeiro, é porque o cristianismo, na perspectiva da Europa Ocidental, ele é uma religião do Oriente, ele apareceu na Palestina. Então é natural que o fiel entre e caminhe para o Oriente. Segundo, porque o Oriente é onde se nasce o Sol, é o nascimento do Sol. Ele vai em direção ao Sol, a fonte de luz. Então, toda a igreja gótica, ela se volta para o Oriente. Então, o que fez o abade Suger? O abade Suger fez o seguinte, ele construiu as 12 capelas, tornou as capelas na absíde, naquele espaço semicircular, porosa à luz, ele negou parede, ele colocou vidros, o sol nasce, ele atravessa os vitrais da absíde, ilumina o coro, depois o sol faz esse movimento, ele se põe no ocidente, ele se põe a oeste. Quando ele se põe, o abade Suger colocou aqui uma rosácea, está vendo a rosácea? Justamente no frontão. Quando ele se põe, os últimos raios do sol atravessam a rosácea e justamente no encontro das naves, quando o transepto, você tem uma nave, porque ela é em cruz latina, não é isso? A cruz latina, os 4, então a cruz grega, os 4 braços têm o mesmo tamanho, mas ela é em cruz latina. Você tem justamente uma nave menor e, portanto, um braço menor. O nome que se dá a essa nave menor, esse braço menor, é transepto. Então você tem as naves centrais e você tem uma que intersecta aqui, ó. Essa é uma nave. Ela se chama transepto. E ali no cruzeiro, no encontro das naves, ele levantou, o abade Suger, uma cruz de 7 metros de altura,
cravejada de pedras e gemas preciosas. Então, inclusive o Panofsky, ele faz uma brincadeira com o Abade Suger, diz que o Abade Suger, ele tinha uma concepção estética de novo rico. Novo rico não tem essa? É o cara que gosta de joia, porra, o cara se enfeita todo, compra aquelas preciosidades em loja de R$1,99 e tal, e coloca todas no corpo. Bom, mas, então é isso. Então, o Panofsky, mas isso é um anacronismo, foi uma sacanagem do Panofsky, que disse. Ele falou o seguinte, o Abade Suger, ele tinha uma concepção estética de novo rico. Para ele, tudo que tinha que brilhar, tal. Mas não é por isso, não é porque ele era novo rico, ele não era, ele é um abade, mas tem uma outra razão por que o Abade Suger procurava a luz. Essa grande cruz cravejada de pedras preciosas, ela se perdeu durante as revoluções. O que a gente conhece é uma pintura que a reproduziu. É realmente uma cruz maravilhosa, imensa. Acho que durante a Revolução Francesa houve uma invasão, aí, sobretudo de Saint-Denis, um lugar muito popular, e realmente eles levaram, talvez não fosse tão popular na época, né? Quer dizer, o centro do movimento popular era Paris, tá legal? Nessa época, tá? Era um dos bairros de Paris, que era o Faubourg de Saint-Antoine, mas de qualquer maneira a cruz do Abade Suger se perdeu. Então fazia isso, olha, ela se volta para o Oriente, o sol nasce, toca no altar e se põe, atravessa a rosácea e aí ilumina a cruz do Suger, cruz de pedras preciosas de 7 metros de altura, e tudo rebrilha, tudo tem que brilhar. E por que tudo tem que brilhar? E o que deu origem ao gótico? O que deu origem ao gótico é uma concepção filosófica, segundo a qual, e que associa a divindade à luz. É uma concepção que Deus é luz. É por isso que o gótico ele nega a parede e deixa o espaço interno ser invadido por luz. Quer dizer, a partir do século XI, século XII e tal, há uma filosofia medieval e, portanto, uma filosofia de conteúdo cristão que afirma que Deus era uma espécie de luz primordial. Então você tem Deus, que é uma luz primordial, a primeira iluminação, ele se irradia, ele se processa, ele vai criando o mundo. Quanto mais próximo as pessoas estiverem da fonte de luz, maior é a sua virtude e maior a sua santidade. Tá legal? Então, Deus é uma luz primordial. A primeira iluminação, Cristo, vamos supor, a segunda, Virgem Maria, os apóstolos, santos, tal, e essa luz vai se processando. Quanto mais próximo à fonte de luz, maior a virtude, maior a santidade. Mas é claro que a gente não pode imaginar o mundo sem a presença divina. Então, mesmo na poluição do pecado, na matéria bruta, etc., tal, terá alguma luz, porque Deus efetivamente também estará presente. De tal maneira que a gente pode imaginar, e esses filósofos medievais falavam isso, o movimento de ascensão de pequenas luzes, os pequenos lumes, pequenos focos, e a gente vai subindo por os focos cada vez mais intensos, tal, é como se fosse uma escada luminosa, até chegar àquela luz primeira e primeva e primordial, que é a luz divina. Então, havia uma concepção de divindade vinculada à luz, e uma concepção de beleza vinculada à luz, e também uma concepção ética vinculada à luz, não é isso? Olha, a construção, a reforma que o Abade Suger fez em Saint-Denis é século XII. Olha lá quanto que ele começou. Ele começou em 1132. Tá lá, foi ali que teve início. Mas no século seguinte, no século XIII, um filósofo escolástico, que é o São Tomás de Aquino, que era discípulo do Aristóteles, ele vai definir a beleza como luz, como claritas, na Suma Teológica do São Tomás de Aquino. O que vai escrever o São Tomás de Aquino? Que é belo, aquilo que é proporcional e que é iluminado. É o propórcio e claritas. A beleza é claridade, a beleza é luz. Deus é o Pai das luzes. Tá legal? Deus é a luz primordial. Então nós vamos imaginar o universo com uma luz central extremamente forte e tal, e composto por pequenos lumes, pequenas luminosidades. Muitas vezes não pequenas, né? Quanto mais próximo à fonte de luz, maior é a claridade. Tá legal? São Tomás de Aquino, ele vai escrever que a beleza é integritas proportio e claritas. É belo aquilo que é completo, aquilo que tem relação proporcional entre partes e aquilo que ilumina. Claritas, luz, tal. Tá legal? Então é por isso que o gótico foi criado. O gótico ele está vinculado a uma concepção de divindade, a concepção estética, a concepção ética vinculada à luz. O que ocorre é que o Abade Suger ele não pôde modificar muito a abacial de Saint-Denis e, por essa razão,
Olha aqui, justamente isso. Aqui é a nave central da igreja de Saint-Denis. Está vendo lá? Vocês estão vendo lá a abside? Olha lá a abside, atrás do coro da igreja de Saint-Denis. Ela não é uma catedral, tá? Ela é uma igreja de abadia. Está vendo lá no fundo tal? Olha lá. Ele tornou a abside porosa à luz, ele deixou a luz entrar. Tá? E foi nesse sentido que ele efetivamente criou o gótico. O que aconteceu é que o abade Suger de Saint-Denis, ele não pôde mexer muito, porque havia aquela crença. Ele não conseguiu fazer o que ele queria. No final é isso. Alguma coisa ele fez, mas ele não conseguiu. Quando ele projetou colocar tudo no chão, falou assim, não, aí não. Essa igreja foi construída pelo próprio santo. Você para por aí, você já reformou aquilo que era o suficiente. Então, os construtores de Saint-Denis se deslocaram também para uma cidade próxima a Paris que se chama Chartres e foram construir essa igreja gótica, que é a igreja de Chartres. Tá vendo? Essa igreja ela era extremamente antiga. No século IX ela já havia ardido. Ela foi incendiada no século IX, ela foi reconstruída. E aí, no século XII, ela pegou fogo duas vezes. Ela pegou fogo em 1147, e aí teve o segundo incêndio, o terceiro incêndio de fato ali, em 1194. Ela era uma igreja românica, como ela ardeu, como se diz em Portugal. Portugal, quando pega fogo, eles falam arde. Como ela ardeu, aí os construtores puderam mexer, né? Mas uma coisa curiosa, os fundamentos da Catedral de Chartres são românicos. Ela continua românica, ela tem partes românicas. A portada central, por exemplo, ela é ainda românica. Tá? E Chartres guarda uma relíquia. A relíquia é o manto da Virgem Maria quando da Anunciação. Eles acreditam nisso, que o manto que a Virgem Maria utilizou na Anunciação está em Chartres. Quando Chartres ardeu, em 1194, o manto da Virgem não foi tocado pelas chamas. E o homem medieval, ele vê símbolo e tudo, né? Tudo para ele tinha um caráter simbólico e tal. Tanto que ele contava ali com os decifradores dos símbolos, que eram os padres, ou os bispos, tal, ou os membros do clero. Então, eles entenderam isso como um símbolo. Quer dizer, o manto não queimou porque era um recado que a Virgem Maria estava mandando para a população de Chartres, que ela queria um templo mais suntuoso para guardar o seu manto. Então eles interpretaram dessa maneira, e ela pegou fogo, e aí eles transformaram a Catedral Românica nessa magnífica catedral, que é efetivamente um local de culto, sempre foi, é uma colina. Aí desde lá da antiguidade, os gauleses, aí era um centro de culto druídico. Eu acho que até o Asterix participou aí de celebrações justamente nesse espaço. Tal. Aí a igreja cristã começou a catequizar os caras, tal, e no local de cultos antigos ela construiu essa igreja, depois essa igreja pegou fogo várias vezes, até que surgiu essa magnífica catedral gótica de Chartres. Bom, se a igreja é orientada, que face é essa da igreja? Qual é essa face que nós estamos vendo de Chartres? Ela tem 3 portadas, hein? Assim aqui é a portada ocidental, ali a porta norte e a porta sul. Ela tem 3 entradas, tá legal? Essa aqui é a fachada ocidental, tá certo? Olha aí, 3 entradas, Santíssima Trindade. Além disso, ela tem as 2 entradas laterais.